Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá, pessoal! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows e comigo está a Patrícia. Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do nosso podcast preferido da internet. Hoje a gente está com uma convidada direto da Holanda e a gente vai aqui trazer a trajetória dela para compartilhar aqui com a gente. Então, vou apresentar a nossa convidada maravilhosa. Nossa convidada hoje é a Estefânia. Ela é fotógrafa, teta healer, apaixonada por viajar e escrever. Ela é brasileira, mas está na Europa faz 5 anos e se considera uma ecoativista. Facilitadora de processos criativos com metodologias sociais, Estefânia é uma sonhadora e realizadora de projetos. Eu queria começar, então, pedindo para você se apresentar, contextualizar nossos ouvintes, contando um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional até esse momento. Então, eu sou a Estefânia, tenho 28 anos e eu saí do Brasil já há 5 anos, mas da minha casa mesmo eu saí já há 10 anos. Eu sou do interior do Brasil, do Sul, e desde nova, assim, eu já era bem diferente das outras crianças. Sempre uma criança que gostava de ficar sozinha, gostava da natureza e gostava muito de estudar. Ao contrário dos meus outros irmãos, eu sempre gostei muito de estudar. Eu saí de casa aos 18 anos para ir para Porto Alegre para estudar jornalismo. E passaram-se os anos e eu fui estudando, e chegou a um momento na vida em que eu vi que o caminho que eu estava sendo levada pelo jornalismo não era o caminho que eu necessariamente queria viver, porque a minha paixão pela comunicação era uma paixão em que a comunicação servia de ferramenta para educar a sociedade, o que não acontece na comunicação nossa, no nosso país, no Brasil. E eu acho que em lugar nenhum do mundo, né? A comunicação, ela foi um pouco distorcida. E quando eu realizei que isso estava acontecendo comigo, eu comecei a entrar em processos individuais, mas se eu estou buscando uma coisa e essa coisa é outra, como que eu vou fazer para alcançar os objetivos que eu realmente quero alcançar? E aí foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre propósito, que eu comecei a pensar sobre amor incondicional, sobre a condição em que a nossa sociedade ela é moldada, né? Então eu comecei a ter essas perspectivas diferentes. Aí eu fui convidada por algumas amigas para ir para a Europa de férias. E eu comecei a organizar as coisas para essa viagem e parece que tudo foi surgindo, foi entrando num fluxo para que as coisas acontecessem. Então, depois de 2 meses, eu vendi um apartamento, que eu trabalhava numa imobiliária nessa época, e eu pensei que com esse dinheiro eu vou comprar um carro. E minha amiga falou, não, a gente vai para a Europa, vamos para a Europa. E nessa época eu pensava, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha faculdade, como é que eu vou largar tudo isso, né, para viver essa aventura? E no final das contas, eu decidi que sim, que eu gostaria de viver essa aventura. Então, eu embarquei para Portugal no dia 12 de junho de 2016. E quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a me deparar, né, com a sociedade, de como que os portugueses pensam, de como que é, né, esse outro lado do oceano para a gente. E eu comecei a expandir a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Então, eu comecei trabalhando na Amnistia Internacional, em Portugal, que luta pelos direitos humanos,
fazendo campanhas naquela época, era sobre a mutilação genital feminina que estava acontecendo. Então, eu estava super engajada, porque a Anistia Internacional, ela traz, né, essa perspectiva de cuidar das comunidades mais carentes, e esse tema foi um tema que me moveu bastante, assim, então eu trabalhei 6 meses na Anistia Internacional, depois eu comecei a trabalhar formalmente numa outra empresa, porque eu precisava de contrato de trabalho, e para trabalhar na Anistia Internacional eu precisava de documentos, né, para continuar trabalhando. Então, saí um pouco do meu propósito por causa desse processo de legalização e comecei a trabalhar nessa empresa. Aí, depois de um ano, eu consegui pegar minha primeira identidade. Aí, eu abri uma lavagem de carro. Pensei, eu vou ser empreendedora. E aí, eu abri uma lavagem de carros com um amigo meu brasileiro. E estava naquele processo de viver, né, de sobreviver, trabalhando várias horas por dia, mas estava feliz, porque era um negócio meu e eu estava desenvolvendo também parte de marketing, de criação de sites e essas coisas que também sempre me motivaram, né, sempre me levaram para o lado da tecnologia. Aí depois de um ano, mais ou menos, eu estava lá um dia lavando um carro e aí estava um barulhão, e eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida, né? E aí eu saí, assim, eu lembro que estava um dia de sol e eu falei para ele, olha, eu vou para casa. E aí quando eu fui para casa, eu comecei a me conectar com o meu sonho de quando eu era criança, de fotografia. E eu pensei, cara, eu não vim para cá para lavar carro. Eu vim para cá para trabalhar com o que eu amo, com o meu propósito, ou com jornalismo. Aí eu comecei a fazer pesquisas de cursos, de grupos onde eu pudesse me inserir que falariam desse assunto, né, que poderiam me levar para um outro local, diferente daquele local que eu estava vivendo, aquela realidade. Aí eu encontrei o Senjor, que é um centro de formação que tem em Lisboa, que é bem legal, que tem vários cursos pequenos e que são práticos, que trazem assim uma perspectiva bem legal sobre a fotografia e sobre a comunicação. Então, eu me inscrevi em um curso lá. Eu comecei a estudar novamente a fotografia e a comunicação. Aí, um belo dia, eu recebi um convite para ir para Nazaré, com uma amiga, que o pai dela ia lá fotografar o Garrett Namara, e que eles iam fazer, né, uma produção com eles lá. Eu falei, por favor, eu posso ir junto, né? E aí ela falou assim, pode. Aí, quando eu fui para lá, abriu o meu universo sobre as outras maneiras de se fotografar, as outras maneiras de se relacionar até mesmo com os portugueses, né? Aí, naquele momento, surgiu um leque de oportunidades para uma vaga de trabalho na Mercedes. Estavam contratando fotógrafos para um evento que ia ter na Itália. Então, eu tinha que ir para a Itália para poder me inscrever para a vaga de trabalho. Eu pensei, meu Deus, como eu vou? Só que com a ajuda do meu amigo, do Dani, com outros amigos, a gente conseguiu se organizar e eu fui para a Itália e passei na entrevista de emprego para aquele ano fazer o evento do Mille Miglia, que é um evento que acontecia antes da pandemia uma vez por ano na Itália, que é de eventos, né, com carros importados e rallies pela natureza, uma rota que eles fazem lá de 1.500 quilômetros em 3 dias, 500 quilômetros por dia. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a me conectar com a fotografia novamente, de uma maneira mais profissional. Continuei fazendo os cursos e trabalhei 1 ano e meio fazendo eventos em vários lugares do mundo, fazendo outros tipos de fotografia, né? Diferente daquele evento, mas relacionados com carro, com pessoas que estavam trabalhando nesse ramo automobilístico. Aí, um belo dia, eu estava lá no evento também, e eu percebi, cara, eu poderia ter uma agência de viagens. Olha, esse conhecimento que eu tenho, né, sobre viagens, sobre organização de eventos, eu poderia construir a minha própria agência de viagens. E aí surgiu o sonho da Aurora, que é um projeto que eu tenho de turismo consciente e sustentável, para que mais pessoas viajem, para que mais pessoas que não falem outro idioma consigam estar indo para outros países. Então, essa ideia surgiu junto com o meu amigo Danilo, nesse sonho de ser a ponte para mais pessoas viajarem, para um turismo mais consciente, sustentável, conectado com a comunidade. Mas eu não sabia de tudo isso até eu conhecer o Dragon Dreaming, que foi um divisor de águas assim na minha vida.
que foi quando eu comecei a sair do paradigma de competição e ir para colaboração. Aí eu pensei, eu quero ter uma agência de turismo, mas eu não quero que seja uma agência de turismo normal, eu quero que seja uma agência de turismo diferenciada, né? E é tanto que eu nem chamo de agência de turismo, eu chamo de Aurora No Limits Travel, né? Então, aí eu comecei a ir para o Dragon Dream e comecei a diferenciar o meu olhar, né? Em relação ao mundo, em relação... já estava mudando a minha visão, então consegui agregar muitas ferramentas e consegui trazer isso para o meu âmbito de trabalho. E fui concretizando coisas ao longo da minha vida e me tornei freelancer agora, trabalho com projetos exclusivos de desenho estratégico. Eu consigo trabalhar com alguns projetos na Europa, né, e consigo ainda ter agência de viagens e estar relacionada com projetos também no Brasil. Então, consegui ganhar essa independência financeira, essa independência de local e de tempo também. Então, foram 5 anos aí da minha trajetória que eu compartilho com vocês. Que legal, Estefânia, a sua trajetória, muito interessante. Você já falou um pouco, mas aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa mudança do Brasil para a Europa. Sei que você falou que já de como foi esse processo, mas a gente queria saber se você tem alguma motivação específica, se você já sonhava isso antes ou se isso apareceu como oportunidade, você aproveitou. Como é que foi esse processo para você? Do Brasil para Lisboa foi um processo mais fácil, como eu falei, foi fluido, porque eu tinha essas amigas que estavam vindo para a Europa, e a Marina, que é uma amiga minha que eu tenho em comum com o Danilo, que é o meu sócio hoje em dia, ela já conhecia ele. Então, quando eu cheguei em Lisboa, eu fiquei fascinada, eu falei, uau, né? Foi tudo muito rápido o que aconteceu, e quando eu cheguei lá, eu estava assim, uau, que diferente, né? Nunca tinha me sentido assim em local nenhum do Brasil. Eu já tinha feito algumas viagens, né, dentro do Brasil, mas foi um contexto muito diferente. Então foram várias coisas, né, que a gente passa nesses processos internos, né, vontade de voltar para casa, eu sentia vontade de voltar para casa, sentia medo, né, a comunicação com os portugueses no começo não era muito fácil, porque não sabia como é que eles se comunicavam, como que eles se expressavam, então foi todo um processo que eu vivi empiricamente, né, na pele, como a gente diz, né, foi tudo que a gente conseguiu, que eu consegui viver com eles e aprender com eles. Hoje em dia eu honro muito assim, o relacionamento que eu tenho com os portugueses, eu acredito que eu aprendo muito com eles, né, e eu acredito que Lisboa me fez transbordar, assim. E nesse momento em também que eu estava sozinha, era a minha oportunidade de começar o meu caminho do autoconhecimento. Então, foi aí em Lisboa que eu comecei a fazer esse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, em busca da minha jornada, do meu propósito. Muito linda a sua trajetória, Stefania. Eu achei, fiquei aqui inspiradíssima ouvindo. Agora eu queria que a gente você comentou brevemente ali sobre você se considerar uma ecoativista. Eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes o que significa isso, quais as formas de atuação que outras pessoas que estão nos escutando poderiam fazer de maneira prática para colaborar. Porque dentro das metodologias sociais do Dragon tem uma escritora que é a Joanna Macy, que ela me inspira muito, né? Que ela fala dessa mudança da cosmovisão planetária, onde a gente deixa de ser egoísta e se torna ecoísta, né? Ecoativista. E eu acredito que esse processo de se tornar ecoativista é a escolha, é a minha escolha do meu poder pessoal, onde eu não dou o meu poder de decisão para outra pessoa ou para a sociedade, ou eu coloco mesmo na mão de Deus. É um poder de escolha pessoal, de consciência, né, de ter percepção e de escolher na prática quais são as realidades que eu quero viver e que eu quero co-criar. E eu acredito que para isso é preciso ter muita coragem, é preciso ter disciplina, né? A gente aprender a se desenvolver e usar as ferramentas. E eu acho que na prática, assim, para quem está nos ouvindo, é a gente encontrar espaços onde a gente consiga
encontrar a nossa criatividade, desenvolver a nossa criatividade, ter hábitos saudáveis, né? Ter bons pensamentos. Eu acredito que o pensamento, ele cria a realidade. Então, eu me coloco no local de observadora. Por que eu estou me sentindo assim, né? Se alguma coisa não... Eu não estou bem em algum local, por alguma razão, eu me coloco nesse perfil de autoconsciente, né? Por que eu estou me sentindo assim? Por que esse ambiente está me sentindo... Por que eu estou me sentindo assim a partir desse ambiente? Então, eu acho que ser uma ecoativista é cuidar de mim mesma, cuidar da minha comunidade e cuidar do planeta, né? Ter essa consciência de que somos um com a Terra e tentar ao máximo inspirar as pessoas, né? Eu saí de uma cidade super pequena, onde as pessoas têm uma visão. Eu acredito que cada passo que eu dou na minha vida, isso amplia a visão da minha família, das pessoas que estão lá no mesmo lugar. E eu quero ser uma inspiração para as pessoas, sabe? Aprender a escutar cada vez mais a mim e ao outro, né? E para que juntos a gente trabalhe nessa regeneração planetária. Que interessante. Bom, então eu queria aprofundar um pouco até nessa temática do ecoativismo, né? Você fala, e eu te conheci inclusive dentro do Dragon Dreaming, que é uma das metodologias sociais. E aí eu queria te perguntar e que você aprofundasse um pouco sobre esse assunto para os nossos ouvintes, sobre por que você escolheu especificamente trabalhar com esse tipo de metodologias e como que elas influenciam na forma prática do trabalho, assim, qual que é a diferença entre uma metodologia comum e uma metodologia social? São muitas metodologias que a gente encontra, né, as ferramentas que a gente tem hoje em dia para que a gente consiga ter clareza, né, dos nossos propósitos individuais e dos propósitos coletivos. Eu escolhi trabalhar especificamente com as metodologias sociais, comecei com o Dragon Dreaming, que é um metasistema onde tem um monte de teorias dentro desse sistema que fazem que um projeto se realize de forma colaborativa. A gente fala que o Dragon Dreaming é o amor em ação. E por que eu escolhi trabalhar com o amor em ação? Porque eu acredito na força humana. Eu acredito que o amor, ele acontece todos os dias, né? O amor incondicional, ele está disponível para todos nós a todo tempo. Eu acredito que quando a gente está em grupo, que a gente tem que desenhar um projeto, a gente consegue ver esse amor, receber esse amor das pessoas. No final de cada encontro, quando você está ensinando aquilo que você aprendeu, que você está passando o seu conhecimento, eu recebo o amor das pessoas. Mais do que o dinheiro, eu recebo o amor, eu recebo a realização dos sonhos delas, né? Dos meus sonhos também. Eu acredito que a gente vive uma era das tecnologias e as metodologias sociais, elas também dançam com a tecnologia. A gente pode fazer um desenho de um projeto colaborativo numa plataforma, no Miro, por exemplo. A gente consegue trabalhar a nossa colaboração e a nossa inteligência coletiva, mesmo a gente estando separados, né? E consegue colocar esse amor em ação através dos projetos. E eu acredito que as metodologias sociais, não só o Dragon Dream, como sociocracia, como holocarcia, tem um poder muito positivo nessa nova onda, nessa nova era, né? Nessa nova consciência que está se nascendo da humanidade. Eu acredito que a gente está encontrando essas formas de reduzir os danos à terra, né? As metodologias sociais. A gente está encontrando formas mais sustentáveis de viver através das metodologias sociais. E também os aborígenes australianos, que é uma das bases do Dragon Dreaming, né? Eles acreditavam no Animamundos, que é a mesma coisa que os povos originários do Brasil acreditam. Acreditam no grande espírito da natureza. E eu sou uma pessoa que eu acredito também no grande espírito da natureza, né? Eu consigo me sentir nutrida pelos elementos da natureza, consigo acreditar na humanidade e também humanizar os processos, né? Quando eu estou conectada com a natureza, eu vou à natureza, né? Me maravilho, me energizo e depois eu volto para o meu computador e consigo me sentir inspirada para colocar o meu propósito no mundo, né? Então eu acredito que é isso. E tem pessoas junto comigo que querem biohackear esse sistema, então eu acredito que é super possível. Acho que a gente aqui nesse podcast acredita que é possível também.
ousaria dizer isso de mim, da Patrícia. Eu quero só fazer um comentário, tá surgindo algumas ferramentas, a Stefania até falou do Miro, que é uma ferramenta que a Patrícia trouxe aqui para o nosso podcast, a gente tem usado de... É como se fosse, talvez, o Prezi seja algo semelhante, mas é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar de maneira colaborativa. Então, se vocês ficarem curiosos e curiosas e quiserem pesquisar, é só jogar no Google ali que vai aparecer e talvez seja útil se você esteja trabalhando em algum projeto com mais de uma pessoa. Então, Stefania, a gente te ouviu e compreendeu e sentiu que você é uma pessoa sonhadora e realizadora de projetos. Agora eu queria saber no que você tem trabalhado atualmente, quais são os seus projetos atuais. Você já comentou um pouco, mas eu queria que você falasse mais pra gente sobre no que você está envolvida nesse momento atual. A gente fala que é o amor em ação, né? Aonde eu estou colocando meu amor no mundo. E eu estou colocando meu amor no mundo, já falei um pouco sobre a Aurora, né? Que é o meu projeto de turismo consciente e sustentável, que a gente proporciona experiências para destinos específicos, como Marrocos e Grécia. E nessas atividades, nessas viagens, a gente proporciona experiências, né? Numa comunidade, experiências de desenvolvimento pessoal que a gente vai trazendo durante a viagem. Então, eu coloco meu amor no mundo através das viagens, que é uma coisa que eu adoro. Se eu tivesse um poder, seria de se teletransportar. E também alguns outros projetos. Eu faço parte do Collab Design, acho que a Patrícia também ainda faz parte dele, que é uma zona de autônomo de aprendizado. Então, a gente consegue trazer várias pessoas que têm várias inteligências para o Zoom, né? A gente também está usando bastante agora o Telegram para trazer a inteligência coletiva para trabalhar junto, as metodologias sociais, as tecnologias que estão nos ajudando, né? Como o Miro, que você trouxe, que eu trouxe, que estão nos ajudando a transformar o mundo, né? Não só o mundo virtual, mas o mundo real também. Então, o Collab Design é um dos projetos que eu estou envolvida. Eu também estou num projeto lindo lá no Brasil, que é a Univida, Unidiversidade Viva, que é um projeto que está sendo ancorado em Colinas do Sul, no Brasil, que tem como guardiã a Índia Mãe da Lua, que ela está numa terra lá que foi um acampamento sem terra, ela ganhou, né, esse poder de uso dessa terra, e nessa terra ela quer construir, a gente já está construindo, esse projeto foi sonhado em novembro do ano passado, ele já tem 8 meses, foi sonhado com metodologia do Dragon Dreaming, né, para a gente fazer essa unidiversidade viva na natureza, onde a natureza, ela é a inspiração, a gente é bio-inspirado na natureza. No mês de março, na lua nova, a gente vai plantar mandioca, por exemplo. No mês de abril, a gente vai cortar bambu na lua nova, né? Então, ela traz todo esse conhecimento empírico e oral para quem está lá vivenciando isso com ela, né? Então, eu faço parte desse sonho, passei lá agora 3 meses e para mim foi uma grande inspiração, uma grande recarga de energia de saber que no nosso país tem tantas riquezas, tantos saberes que podem ser passados através da oralidade que eu nem fazia parte, né? Nem sabia que existia e também não fazia parte, que agora faço parte e ancoro mais esse projeto na minha vida. Eu sou Univida onde eu for, né? Vai ser mais um espaço de cura humana e planetária, de conexão com a natureza. Eu também faço parte de um projeto de economia colaborativa de mulheres, que é o Tear dos Sonhos, que é um projeto onde a gente entra doando R$ 5.004 para uma mulher que está num elemento água no meio, e aí a gente vive vários processos, vive o processo do fogo, o processo do vento, o processo da terra, até chegar na água e ser merecedora de receber esse valor de outras mulheres. Eu não vou aprofundar muito de como funciona o movimento, mas é muito lindo, porque é o poder das mulheres, é o poder do feminino, é a gente estar conectadas pelo bem maior. Além de se curar em relação ao dinheiro, às crenças de que não tem para todo mundo, de que para a gente doar, a gente tem que receber algo em troca. O Tear dos Sonhos me traz
como que é se desenvolver as relações, né, com pessoas diferentes de vários lugares do Brasil, e a gente se encontrar e trocar, receber esse canal de energia, né, de cura do feminino também com essas mulheres. Então, eu sou envolvida com vários projetos de vários âmbitos, né, envolvidos com a terra, envolvidos com a tecnologia, envolvido com o desenvolvimento de relações humanas. E o mais novo projeto que eu tenho, que eu até falei, comentei com a Patrícia, é sobre os calungas, que eu quero muito ajudar eles lá a não se perderem as suas tradições, a não se perderem a sua cultura, de como encontrar formas de que essas pessoas sejam retroalimentadas dentro da sua comunidade e nós, né, eu não falo nós europeus, mas que os europeus, que os brasileiros e que todas as pessoas tenham com essa mudança da cosmovisão, né, não só dos calungas, mas dos povos originários também, e a gente reconhecer, né, qual é o impacto que a gente tem na vida deles e poder ajudar a salvar o que ainda resta, né, dessa cultura que não foi consumida pelo capitalismo. Então, eu estou envolvida nesses projetos. Aí acho interessante comentar sobre os Calunga, que a Estefânia traz, que é uma comunidade no interior de Minas Gerais, de populações afrodescendentes, que estão sendo ameaçadas agora por conta de investimentos estrangeiros em massa na região onde eles moram. E isso associado já a trabalhos como de obra barata, que essa comunidade vem enfrentando ao longo dos anos, tem sido uma ameaça e tem tido uma grande motivação para a mudança dessas populações para outras regiões em busca de melhores oportunidades. Então, um projeto desse tipo tem uma relevância e uma importância muito grande para ajudar a fortalecer a rede comunitária e ajudar essas pessoas a se manterem lá e não perderem as suas tradições e os seus costumes, né? Sim. Bom, e aí a gente avança aqui, já indo caminhando para o final do nosso episódio, e a gente chega na pergunta que a gente faz para todas as convidadas que passam por aqui, que é o que te movimenta, qual que é a força que te impulsiona a seguir por esse caminho. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas qual que é a energia criativa que te impulsiona a tudo isso? Como essas coisas todas se conectam para ti? Só um parênteses que todos os projetos são abertos, né? Todas as pessoas podem participar de todos os projetos em qualquer lugar do mundo, em qualquer dimensão, né? Só entrar em contato com vocês ou entrar em contato comigo. O que me move, o que me movimenta é a realização de sonhos, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente planeja e realiza, a gente não sonha e a gente não celebra os nossos projetos. Então, o realizar sonhos, o descobrir como realizar os sonhos é uma coisa que me move. O meu coração também, desde que eu era muito pequena, minha mãe sempre falava: mãe, eu faço isso ou eu faço isso? Ela falava assim: ouve teu coração, faz o que teu coração mandar. Então, eu aprendi a me conectar com esse canal intuitivo, de ouvir o coração e seguir ele, sabe? Sem medo. E às vezes é difícil, porque a gente não é encorajado a seguir o nosso coração, a seguir a nossa intuição. Mas eu convido a todos vocês a fazerem esse processo de começar a ouvir a intuição e começar a sentir o coração e usar espaços para criatividade, né, para se automotivar e trazer essas ferramentas para a vida, porque eu uso essas ferramentas na minha vida e elas me trazem motivação duradoura, em que eu acordo todos os dias e eu falo, não, eu quero mudar o mundo, eu quero um mundo melhor para viver, eu quero inspirar as pessoas para que esse mundo se torne um lugar melhor para viver, sabe? Então, eu acredito muito, muito nessa energia do coração, do amor incondicional. São elementos que me movimentam assim, para frente, para cima. Então, vou puxar aqui para o nosso quadro maravilhoso, chamado Movimentando as Ideias, que é um quadro onde a gente traz indicações de livros, músicas, podcasts, Instagrams, práticas, ferramentas, coisas que possam inspirar outras pessoas, mas que estejam nos inspirando principalmente. Eu queria chamar a nossa convidada Estefânia para compartilhar as indicações dela aqui para a gente hoje. Oba! Gente, então, eu gosto muito de música. Sigam a Índia Mãe da Lua no Instagram, ouçam as músicas dela no SoundCloud, vocês vão se sentir
energizadas, vão se sentir assim, ó, em conexão plena com o ser divino que é dentro de cada uma, de cada um. Eu também convido vocês a seguirem a minha página da Aurora No Limites. Se tiverem alguma dica de viagem, se tiverem alguma dúvida, né, para me contatar, para a gente se conectar, e é um assunto que eu gosto bastante. A Univida também é uma ponte, né, um local onde a gente recebe voluntários do mundo inteiro. É só fazer a aplicação no Worldpackers ou falar comigo ou com alguém, né, que está no Instagram. Então, a página da Univida também, essa ponte, para quem quiser ir lá, chegar lá, conhecer o projeto ou até queira fazer parte. E também um site, né, um projeto que é o Collab Design, que a gente tem cursos gratuitos de pensamento sistêmico, a gente tem curso gratuito de autogestionamento, processos autodirigidos. A gente tem muitos cursos gratuitos lá no Collab também. Então, essas são as minhas dicas, né, para quem quiser saber mais aí sobre regeneração planetária, sobre projetos, sobre viagens e principalmente ouvindo as músicas da mãe, que são inspiradoras. Muito obrigada, Estefânia. Paty, quer trazer suas indicações? Bom, então, um pouco na pegada das indicações da Estefânia, eu vou indicar o Instagram do Dragon Dreaming Brasil. No Instagram lá vocês conseguem ver as informações sobre cursos e também a página no Instagram para determinados estados. Eu sei que Brasília tem um específico, mas acredito que outras regiões também tenham. A Dragon Dreaming é uma metodologia para a criação e gestão colaborativa de projetos para a grande virada. Então, eles têm cursos e eventos para quem se interessar aí um pouco por esse universo que a Estefânia falou aqui. E eu também quero indicar 2 álbuns que eu entrei em contato essa semana e que eu fiquei simplesmente encantada. Um deles é da Vera Verônica e se chama Afrolatina. É o nome do álbum, mas também é o nome de uma música. E é muito interessante, assim, ela canta a resistência dela e eu achei muito, muito, muito legal mesmo. E o outro se chama Voltei Pra Mim, que é da Marina Sena, que é uma cantora também que fez um álbum inteiro só falando sobre o reencontro com ela mesma depois de um relacionamento, assim. E resolvi indicar aqui um pouco na pegada dos episódios anteriores que a gente veio conversando sobre isso. Eu vou indicar aqui o trabalho da Sabrina Fernandes. Ela tem um Instagram, mas também um canal do YouTube que se chama Tese 11. Lá ela discute muito questões ligadas ao ecossocialismo. Atualmente ela está fazendo um pós-doc na Universidade de Viena e ela traz, assim, temáticas e também a linguagem acadêmica, ela traduz de uma maneira muito acessível. Então, para as pessoas se aprofundarem mais no tema e conhecerem um pouco mais, eu indico muito, porque é muito educativo, assim, e o trabalho dela é muito incrível, muito incrível. E outra indicação que eu vou trazer é o novo livro do Mia Couto, que eu ainda estou lendo, então eu não finalizei, vou indicar ele de novo em breve, que é o Mapeador de Ausências, que, enfim, é Mia Couto, sou apaixonada. Então eu digo para vocês, trarei de volta trazendo as minhas impressões finais, mas como tudo do Mia Couto, é de uma grandiosidade, de fazer o coração ficar mais quentinho, assim. Então, essas são minhas indicações para hoje. Eu queria também agradecer a Estefânia pelo tempo e por compartilhar aqui um pouco da sua trajetória, da sua história, dos seus sonhos com a gente. Tenho certeza que vai ser inspirador, não só para mim e para a Patrícia, mas também para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, Estefânia. Um beijo, pessoal. Até logo. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Estefânia, mais uma vez, assim, por ter aceitado o convite, vir aqui para a gente compartilhar a sua história. Obrigada, minha amiga Flávia, companheira aí de todas as semanas. E obrigada aos nossos ouvintes que têm mandado aí mensagens e feedbacks. Tem sido uma experiência muito legal. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um beijinho aí para todos. Para
Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!